Na sessão anterior, apresentei ao plenário deste tribunal proposta divergente da do ministro Cedrais e gostaria de explicar as razões por que o fiz. Naquela ocasião, quando foi finalmente apresentado o processo à deliberação deste colegiado, vislumbrei que aquela pletora de determinações que eram feitas naquele voto não condiziam com o momento histórico vivido pelo tribunal, uma vez que o leite já estava derramado, as fraudes perpetradas, não se sabe hoje, ainda hoje, o montante destas fraudes, se 6,3 bilhões de reais, ou seja, mais de $1 bilhão, ou 90 bilhões, como se ouve pela imprensa, que ninguém sabe ainda a realidade do que foi perpetrado neste país. E disse também que este processo poderia ter sido trazido à deliberação deste colegiado um ano atrás, o que teria poupado um ano de desgaste. Agora, disse naquela ocasião também que havia algo de inusitado neste processo, pelo fato de este processo ter entrado e saído em pauta com o mesmo voto, da mesma forma, por 6 vezes seguidas, sem absolutamente nenhuma justificativa. Estou nesta corte, senhor presidente, há mais de 30 anos. Nunca vi isto acontecer, a não ser em outro processo do eminente ministro Haroldo Cedrais. Acredito, senhor presidente, senhores ministros, que pela repercussão deste processo, pela materialidade que este processo ostenta, pela grossura, pelo nível das fraudes, o ministro relator tem de explicar se estas retiradas de pauta se justificam por conta das tratativas que então eram realizadas, se era ele que fazia essas tratativas, quem participou dessas tratativas, era ele ou interposta pessoa, e quais eram os objetivos destas tratativas? Eram objetivos republicanos, altaneiros? O que justificou, senhor presidente, essa demora e essas seguidas entradas do processo em pauta e retiradas de pauta antes que qualquer ministro da Corte sobre o processo pudesse se manifestar? Creio eu, senhor presidente, que o fundamento da legitimidade da ação desta Corte se assenta na correção ética da conduta da Corte como um todo. E este processo merece uma explicação não a mim, ou também a mim, mas a toda a sociedade brasileira. Era o que queria dizer, porque vejo que agora o ministro relator acedeu às observações e apresentou um voto exatamente nos moldes que eu apresentara na sessão anterior. Então, são as observações que queria fazer sobre este processo, senhor presidente, respeitosamente, uma vez que ela tem em mira somente fatos. Com a palavra o ministro Cedrais, relator da matéria. Senhor presidente, eminentes ministros, o Brasil assistiu na última sessão plenária desse tribunal a um quadro que eu diria nunca visto antes aqui nesta casa. Estou aqui há 18 anos. Um quadro que foi criado ao longo das semanas anteriores, como tenho várias informações que posso, talvez, trazer ao conhecimento da Casa e do Brasil, de como uma estrutura foi montada para que eu pudesse, então, perder a relatoria desse processo. Eu não tenho muito a esclarecer ao ministro Walter Alencar Rodrigues, que é, como nós sabemos aqui, o nosso decano, uma pessoa de ilibados conceitos,
que tem da vida pública e do trabalho que executa por esse tribunal. Sua Excelência é uma referência aqui. E queria dizer a ele que ele deveria, então, ler pelo menos uma vez, porque ele está dizendo que foi ele que propôs, ele não propôs nada, eu trouxe tudo já proposto muito antes. Sua Excelência está dizendo que deveriam ser julgados há mais de um ano, palavras dele agora, mentindo. Como eu julgaria um ano atrás, se os processos e os embargos dos agravos foram apresentados no decorrer da tramitação do processo nessa casa. Eu estou absolutamente tranquilo e calmo com essa malícia de tentar, nessa hora, agregar suspeitas de coisas insuspeitas, de posturas, modéstia à parte, eu não sei se a dele é, mas a minha é insuspeita nessa casa. Então, quero dizer que eu fico aqui à vontade, não vou me alongar nesse debate, em respeito ao plenário, até porque o que foi feito a semana passada aqui envergonha o Tribunal de Contas da União e esta casa, porque eu nunca imaginei que no Tribunal Superior do Brasil, em Brasília, fosse assistir aquele quadro macabro, né, de montagem de uma ópera, que eu acho que é uma ópera que teria um nome muito especial. Mas não vou declinar o nome aqui em respeito ao plenário. Então, eu acho que precisamos esclarecer bem exatamente por que um tribunal como esse tem que aceitar manobras desse tipo, desse calão. Não tem nada que ele possa dizer que, de fato, leve a gente ter que mudar aquilo que eu trouxe naquele dia, nem nos momentos em que tirei de pauta, até porque estão esclarecidos ali naquele voto e reforçados no voto que trago hoje. Ok, então, se Sua Excelência tiver dúvida, ele pelo menos leia, respeite o colega, como eu respeito a ele, e leia. E não venha aqui agora fazer de novo ilações por encomenda. E quero dizer o seguinte, que estou disposto a ir em qualquer lugar para discutir com Sua Excelência a nossa vida pública aqui dentro.